Este ano são inúmeras as homenagens a este pernambucano cidadão do mundo. Como político, ele foi fundamental, eu disse fundamental, na luta contra a escravidão. Como diplomata, defendeu a ideia do pan-americanismo, a integração continental das Américas. O centenário de morte do político, diplomata, jornalista, jurista e escritor Joaquim Nabuco é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. De lá para cá, a importância do pensamento político de Joaquim Nabuco fica cada dia mais clara. O mesmo menino que aqui no Engenho Maçangana, no Recife, presenciou os horrores e a crueldade da escravidão, se transformou num homem que amou e acreditou em seu país até o fim. O historiador Humberto França é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e trabalha sobre Nabuco há mais de 20 anos. E eu queria então perguntar para o senhor, já que estamos aqui no Engenho Maçangana, qual é a importância do pensamento do Joaquim Nabuco, ainda hoje, que a gente pode separar assim? O Nabuco é atualíssimo, não é? Eu digo mesmo que alguns dos textos do Nabuco são tão atuais que dão a impressão que foram escritos há um mês, há 2 meses, há 3 meses atrás. Se você olha para o Brasil ainda hoje com a sociedade um tanto quanto estragada pelas diferenças sociais, pelo ranço de racismo e de tão pouco comprometimento das elites em elevar o país como um todo, a população como um todo, ao patamar de cidadania, vai entender o que Nabuco disse certa vez. A pátria não pode ser para alguns mãe e para a maioria madrastra. Ela tem que ser realmente uma mãe para todos, acolher a todos. Então, a questão crucial do Nabuco é a sua capacidade de elaboração mental, que foi capaz de entender que o grande problema do Brasil não era o problema político da monarquia, ou ser monarquia ou ser república. Era o problema social, também antropológico, da nossa formação, que estava por inteiro inserida no grande problema maior, no problema maior que era a escravidão. Como o país poderia se desenvolver, como o país poderia se abrir, como o país poderia se inserir no mundo da produção capitalista no final do século XIX, se nós estávamos, como Nabuco chegava a dizer, chumbados ao solo da escravidão. A cientista política Helena Severo é curadora de uma exposição Joaquim Nabuco, o brasileiro cidadão do mundo, é isso? É. É isso. Helena, como é que você se apaixonou pelo Joaquim Nabuco? O que levou você a fazer esse trabalho? Eu acho que eu me apaixonei pela obra dele quando eu percebi a relevância e, sobretudo, a influência que ele exerceu no pensamento político brasileiro.
Porque a obra, por exemplo, de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Oliveira Viana, de certa forma ou de toda forma, são obras que têm referências muito fortes à obra de Nabucco. E aí, quer dizer, eu acho que Nabucco tem que ser entendido como um homem múltiplo. Na verdade, Nabucco são vários. Ele é o político, ele é o homem que liderou a campanha que resultou na maior reforma social, econômica e política desse país e cultural, que foi a campanha abolicionista, né? E ele também é um pensador muito importante, né? Ele escreveu talvez o livro mais importante, a obra mais importante que esse país já teve, que é a reflexão mais relevante sobre o Segundo Império, na biografia do pai dele, que ele escreve Um Estadista do Império, né? Ele faz uma reflexão fantástica sobre as condições do Segundo Império no Brasil. A Escravidão é um livro importantíssimo, onde, inclusive, um dos grandes críticos da obra de Nabucco, que é o embaixador Evaldo Cabral de Mello, ele ressalta o fato de que Nabucco, nessa obra, ele define a escravidão como grande elemento formador, digamos assim, do pensamento e da história e da sociedade brasileira.